cristianismo revelado. Lembrando que aqui chamamos de cristianismo revelado o cristianismo bíblico, diversamente do que aqui chamamos de cristianismo histórico, que são as instituições que se formaram por iniciativa humana, embora invocando a inspiração ou a direção de Deus, mas são construções humanas marcadas pelas imperfeições humanas, que são as igrejas com placa, nome e CNPJ. Não estamos tratando do cristianismo histórico, nenhuma das versões do cristianismo histórico, porque não estamos aqui para estudar as imperfeições do cristianismo histórico, estamos aqui para estudar o cristianismo revelado. Né? E lembrando ainda que a todos os que nos ouvem, que agradecemos a audiência e agradeceremos a participação sobre a forma de perguntas ou comentários, que poderão ser feitos após a gravação e enviados para o canal, pedindo ainda que deem um like ou dislike, se gostarem ou não gostarem, e que comentem e que compartilhem, porque isso faz com que a plataforma coloque o canal entre os que fazem parte da plataforma. Lembrando ainda que a inscrição também prestigia o canal. E a inscrição é de graça e pedimos que as pessoas se inscrevam. Então, passemos ao estudo que foi iniciado no domingo passado, que é um estudo que eu chamei de Dores do Pós-Cristianismo, né? Ou de uma era pós-cristã. Tínhamos feito um comentário de uma página e meia de um estudo que está em 10 páginas na fonte 14. Quem tem o texto que eu enviei, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, poderá acompanhar. Tínhamos comentado apenas uma página e meia das 10, porque nos alongamos um pouco no que deveria ser apenas uma introdução e adiantamos muita coisa das páginas seguintes que nós vamos ver hoje. E é interessante, eu faço isso a propósito, porque eu entendo que a repetição é necessária. Né? A repetição faz parte do processo de reflexão, não apenas de aprendizagem, mas de reflexão. A gente, quando repete uma coisa, a gente repensa aquilo. Por isso, algo do que será dito hoje foi acrescentado no domingo passado. Tínhamos visto que o cristianismo tem sido atacado, sobretudo a partir do iluminismo, mas sempre foi atacado desde a antiguidade, no século I. Só que o iluminismo retomou o prestígio da filosofia grega, da filosofia teorética. E esse prestígio foi muito engrandecido, muito reforçado com a Revolução Científica do século XVII, né? Que prestigiou muito o conhecimento, a sabedoria humanas. E como a ciência, que tem um prestígio merecido, porque tem feito coisas extraordinárias, a ciência trata das relações entre as coisas materiais, entre causa e efeito de coisas materiais. Muito se confundiu isso com um método que pudesse ser aplicado a tudo. E não é verdade. A ciência pode explicar a trajetória parabólica de um projétil. Aí entra a gravidade, resistência atmosférica, velocidade do projétil e outras coisas. Mas está estudando a relação entre coisas. A ciência pode explicar a reação entre dois reagentes dando um produto químico. Então, está explicando a relação entre coisas materiais. E pode explicar transformações energéticas. Como é que uma energia cinética se transforma numa energia sonora quando impacta e produz um som, ou numa energia química potencial, ou uma energia energética potencial quando deforma uma estrutura que sofreu. São transformações energéticas, mas a realidade não é só isso. E a partir de um determinado momento, sobretudo um iluminismo que algumas pessoas chamam de pós-iluminismo, e outras chamam de iluminismo tardio, que é como eu prefiro chamar, ele
resolveu reduzir a realidade toda simplesmente aos fenômenos naturais. Fora dos fenômenos materiais, que são fenômenos naturais, que são fenômenos materiais e energéticos, não existiria mais nada. Dizendo isso em nome da ciência. O que é um erro quando dito de boa fé, ou uma mentira quando dito de má fé. Por que é um erro? Porque é possível até duvidar do que está para além dos fenômenos naturais, mas não é possível negar peremptoriamente o que está para além dos fenômenos naturais. E por que não é possível negar? Porque não existe nenhuma evidência. As pessoas falam tanto em nome da ciência, e a ciência, que trata de relações entre coisas materiais, se baseia em evidências. E não existe evidência negativa de fenômenos que não sejam puramente materiais. E essa contrafação, ou esse equívoco, que apresenta como ciência o que, na verdade, é uma ideologia, isso tem o nome de cientificismo. O sufixo ismo aí indica uma disfunção, como tem artritismo, astigmatismo e outros ismos. Então, o cientificismo é uma disfunção da ciência, uma derivação, um desvio dos métodos e das finalidades da ciência. E nós vimos que isso tudo levou a uma convicção muito forte de que o cristianismo e as religiões em geral eram uma espécie de obscurantismo relacionado com a ignorância, quando, na realidade, ignorância é uma descrença baseada em equívocos, baseada na negação de uma realidade metafísica. O prefixo meta, do grego, significa além de. A metafísica é o que está além da física. Né? Negar a metafísica, negar o que está além da física, sem ter uma evidência disso, é que é obscurantismo ou ignorância. Né? Então, nós precisamos nos preparar para isso. E temos feito esse estudo baseado, sobretudo, numa obra do William Drake, que se chama Apologia ou Apologética Contemporânea. Por quê? Porque, contemporaneamente, essa discussão está muito forte, o ateísmo e o agnosticismo têm crescido, o cristianismo tem recuado, sobretudo na Europa, e começa a recuar nos Estados Unidos e na América Latina. Então, esse recuo do cristianismo é que deu lugar à expressão era pós-cristã, porque na Europa, igrejas, templos, foram vendidos, se transformaram em supermercado e até em outras coisas escandalosas. Então, a apologética contemporânea é uma defesa do cristianismo em face dessa argumentação. Né? E essa argumentação vem sempre em nome da modernidade. E aí fizemos uma breve apreciação no domingo passado sobre a modernidade, o que é o moderno. E tínhamos dito que o moderno pode ser entendido, e tem sido entendido muitas vezes, como uma novidade, simplesmente. Isso aqui é moderno, significando, isso aqui é uma novidade. Ou isso aqui se opõe ao antigo ou ao tradicional. Mas a modernidade, da chamada Idade Moderna, na classificação de períodos históricos, não é só isso, ou não é bem isso. Né? O que foi a Idade Moderna? A Idade Moderna foi uma novidade, sim, uma contraposição a uma realidade, a uma cultura anterior, que era o medievo, a Idade Média, mas quais eram as características disso? E aqui é que está a raiz do termo modernidade, ou o moderno. Aí o moderno era o laico, a Idade Média, que era confessional, que utilizava as declarações da Igreja como fundamento de validade para os seus postulados morais e até políticos. Então, uma característica, laicismo. Laico quer dizer sem fé, resumidamente. Mas não era bem isso que significava o laicismo. Né? O laico era a atitude de o Estado não tomar partido nas brigas religiosas.
que foi uma decisão que se tomou depois da Guerra dos 30 Anos, que arrasou a Europa, e aí eles disseram, vamos parar com essas guerras religiosas e vamos vamos conceder liberdade de consciência. Então, laico é muito mais liberdade de consciência do que falta de fé. Liberdade de consciência no sentido de que cada um pode ter a crença ou a postura moral ou política que lhe ditar a própria consciência. Então, uma característica era o laicismo. Outra característica era procurar superar a opinião, que é um conhecimento baseado na subjetividade, pelo conhecimento objetivo, baseado na observação e na razão. Então, já vimos dois pontos. O moderno é laico e o moderno é a busca do conhecimento objetivo. Se busca o conhecimento objetivo, tenta separar verdade e erro. Então, admitia-se a existência de verdades. E a ciência sempre foi uma busca da verdade. A filosofia também era uma busca da verdade. Então, a busca da verdade não é, como algumas pessoas procuram fazer crer, uma iniciativa religiosa, como se só as teologias falassem em nome da verdade. Ah, mas tem verdades e verdades. Né? Tem verdade objetiva, verdade lógica, verdade moral e etc. Mas, de qualquer maneira, a diferença entre erro e verdade é um ponto central da modernidade. E agora, falando em verdade objetiva, que é a correspondência entre o discurso que se refere a alguma coisa e a coisa referida. Verdade objetiva é você olhar para uma parede e dizer a cor da parede. Essa parede é azul, essa parede é branca. Se for mesmo, é uma verdade objetiva. Se você chamar de azul uma parede que é amarela, é um erro, se você não estiver sabendo os nomes das cores, ou é uma mentira se você propositadamente negar. Né? Então, aí já seria no campo da verdade moral. A verdade moral é a correspondência entre o que a gente sabe ou pensa e o que a gente diz. Se a gente sabe ou pensa uma coisa e diz outra, aí é mentira, não é erro. Né? Mas tanto a ciência como a teologia buscam tanto a verdade objetiva como a verdade moral. Existe ainda a verdade lógica, que a ciência procura, mas as teologias também procuram. A verdade lógica, quem lembra aqui do ensino, eu acho que era primário ou secundário, que dizia que se A é maior do que B e B é maior do que C, então A é maior do que C. É uma verdade lógica. Ou brincando, os meninos diziam, se escorregar é obrigado a cair. Né? Era uma brincadeira infantil que a gente usava para estabelecer uma lógica entre o escorregão e a queda. Então, buscando uma verdade lógica, embora a brincadeira não fosse uma lógica rigorosa, evidentemente. Né? Você pode escorregar e cambalear e não cair. Mas, usando como uma caricatura da verdade lógica, e às vezes a caricatura a gente reconhece melhor e mais rápido do que a fotografia. Né? Por isso eu me permiti essa caricatura da verdade lógica. Então, nós vimos estas coisas e vimos que a modernidade, então, era laica, era um esforço pelo conhecimento objetivo e, por isso mesmo, a, a, a verdade, a verdade moral leva à ideia de liberdade de consciência e leva à ideia de oposição ao absolutismo. A verdade, a modernidade vai se opor, num segundo momento, vai se opor ao absolutismo dos reis. No primeiro momento, não. No primeiro momento, existia aquele pessoal que falava nos déspotas esclarecidos, mas depois a modernidade evolui para a liberdade de consciência, a liberdade política e a liberdade do campo jurídico, etc. Não é? Então, aí tem os desvios da modernidade. Né? Aí a modernidade se desvia quando aceita que o método científico, que é baseado em evidência,
que só se aplica aos fenômenos materiais e que não trata de verdades terminais, mas de validade transitória, que esse método científico valeria para tudo, excluindo, portanto, a metafísica da realidade, o que está além da física, que são os valores morais, etc. Isso aí foi um desvio, foi um descaminho, eu chamei no texto isso de descaminho da modernidade, que termina levando à pós-modernidade. E agora entramos na parte que não tínhamos comentado ainda detalhadamente, embora já tivéssemos feito uma introdução a essas outras considerações. A pós-modernidade vai duvidar da verdade objetiva, vai duvidar da existência da verdade objetiva e até da verdade lógica. A verdade lógica foi criticada com a crítica à lógica formal do Aristóteles, em nome da dialética. Da dialética, não daquela antiga dialética do Sócrates, do Platão, mas a dialética do Hegel, que foi apropriada por um movimento político do século XIX para cá, né, do chamado progressismo. Então, a dialética é uma concepção do mundo e do campo do conhecimento que tende a unir tese e antítese, tende a conciliar as contradições, e que vê o mundo como está sempre mudando. Uma categoria dessa dialética do Hegel é a mutabilidade. Então, o que é agora, daqui a pouco não é mais. E a roda pode ser quadrada, porque tese e antítese se juntam para formar uma síntese. E isso derruba a ideia de verdade objetiva e de verdade lógica. Isso foi muito trabalhado, de uma maneira muito sofisticada, no campo da filosofia da linguagem. Aí o Michel Foucault é o grande nome disso, naquele livro, foi o primeiro livro de maior impacto dele, que é a base de toda a doutrina dele, que é As Palavras e as Coisas. Então ele diz, não, a ideia de verdade, a ideia de conhecimento, a ideia do saber, é tudo produzido em razão do poder. Então, as forças dominantes de uma sociedade, a classe dominante de uma sociedade, impõe a ideia de verdade, impõe a ideia de conhecimento. Que é uma teoria conspiratória, mas ninguém diz isso. Né? E é um abandono da verdade lógica e da verdade objetiva, quando todo o edifício da ciência e da tecnologia é montado nessas duas verdades, lógica e objetiva. Quando você chega em casa e acende o interruptor e acende a lâmpada, você está se beneficiando de um conhecimento que acredita na verdade objetiva e na verdade lógica. Quando você liga a televisão ou o rádio ou o computador, você está usando um conhecimento que acredita na verdade objetiva e na verdade lógica. Quando você toma um remédio que o médico prescreveu, você está acreditando na verdade objetiva e na verdade lógica. Aí chega um filósofo e diz, não existe isso. Há quem tente defender e dizer, não, mas ele está se referindo só aos fenômenos sociais e à moralidade. Também existe verdade lógica. Né? Todo o edifício jurídico, de todas as tradições jurídicas, acatam certas verdades. Então, há quem queira dizer que Moisés copiou o Código de Hammurabi, porque o Decálogo tem algumas coisas semelhantes ao Código do Hammurabi, dos caldeus. Mas o Código do Hammurabi tem coisa parecida também com o Código de Manu da Índia. E os três, do Moisés, do Hammurabi e do Manu, têm coisas parecidas com a Constituição grega ateniense do século VIII a.C., de Solon. E os quatro têm coisas parecidas com o direito chinês e com o direito dos incas e dos astecas, que eram isolados geograficamente e um não podia copiar do outro. E por que eles tinham coisas comuns? Porque a vida civilizada, a vida em sociedade, verdadeiramente impõe limites à vontade e ao desejo. Ou, se você preferir usar uma linguagem da psicanálise,
a vida em comum impõe limites às pulsões, que é como Freud chamava certos desejos, vamos dizer assim, ou certos impulsos que não são trabalhados na consciência, que são oriundos do inconsciente, e que Freud qualificou como pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Então, é preciso frear isso, e o próprio Freud fez uma palestra que virou livro, chamado Mal-Estar na Civilização. Ele dizia que a civilização tem necessidade de estabelecer regras, e essas regras criam algum mal-estar, que ele considerou esse incômodo de ter que obedecer algumas normas, ele chamou isso de mal-estar. Então, é um mal-estar da civilização. Então, não é mal-estar de um cristianismo repressivo. É um mal-estar da necessidade da civilização. Mal-estar para quem reage mal à contenção dos seus impulsos. Porque quem compreende que precisa disciplinar os seus impulsos e faz isso com galhardia, não tem mal-estar nenhum. E se sente muito feliz em viver dentro de certas regras que a gente costumou chamar tradicionalmente do bem ou do certo. Viver de acordo com o que é certo. Isso não incomoda quem não tem a pretensão de ser absoluto, de realizar todos os seus impulsos, que é uma tendência que termina levando ao crime. Daqui a pouco vamos fazer algumas considerações sobre o aumento da criminalidade. Então, esse desvio da modernidade para negar a verdade levou à pós-modernidade, né? E fragilizou as relações sociais e as relações familiares. Porque aí, tradicionalmente, se dizia que as relações familiares eram relações especiais, onde havia uma certa hierarquia dentro da família e havia determinadas normas. Aí, a pós-modernidade chega, tudo isso é invenção para justificar o poder. Isso aí é o poder político que quer criar uma mentalidade de submissão a partir da família. Bom, então, isso significa dizer, hierarquia na família não é legítima. Então, a autoridade dos pais não é legítima. Então, a ideia de uma solidariedade primária na família também foi atacada. Né? O Rousseau, quando descobriram que o Rousseau vivia das benesses que recebia das nobres, das duquesas, marquesas e tal, que tinham casamentos desagradáveis e convidavam Rousseau para passar uns dias nos seus castelos e sustentavam ele e tal. Então, ele vivia fazendo textos bonitos sobre amar ao próximo e ser solidário e tal. Quando descobriram que ele, antes de se tornar uma celebridade, morava numa pousada precária e casou com uma serviçal dessa pousada precária e teve 5 filhos com ela. E cada filho que nascia, ele botava no orfanato. Aí, quando descobriram isso, o prestígio dele balançou. Aí ele escreveu um livro que até hoje os pedagogos adoram e chegam a babar, um livro chamado Emílio, o Emílio, né? Onde ele, entre outras coisas, procura explicar por que botava os filhos no orfanato. O orfanato era uma coisa terrível. Né? Botar um filho no orfanato no século XVIII era uma maldade terrível. E ele dizia que é porque a família era uma escola de egoísmo. Se ele fosse cuidar dos próprios filhos melhor do que do resto das crianças do mundo, ele estava ensinando o egoísmo. Né? E ainda hoje tem gente que acha essa conversa dele bonita. Que nós temos que amar todas as crianças do mundo e não só os nossos filhos. Então, quem ama todas as crianças do mundo não ama nenhuma criança, né? Porque é muito fácil aqui, sentado nessa cadeira, amar as crianças do mundo. Agora, amar as minhas crianças, meus filhos e netos, é que exige de mim alguma conduta onerosa.
ônus do meu tempo, ônus do meu dinheiro, ônus do meu cansaço físico. Né? Eu lembro que quando o Kalel nasceu, nosso neto mais novo, foi um parto difícil, e Josefina passou a noite em pé, do lado do berço dele, porque ele respirou muito mecônio durante o parto, e logo que ele nasceu, ele estava numa situação precária de subvivência. E a Josefina passou uma noite acordada em pé, do lado dele no hotel. Isso foi um ônus físico, mas ela não pode fazer isso por todas as crianças do mundo. Ela pode amar todas as crianças do mundo confortavelmente sentada numa cadeira, falando ou escrevendo discursos bonitos sem fazer nada. Né? Mas isso aí é parte de uma hipocrisia que faz muito sucesso, porque as pessoas gostam de se sentir virtuosas sem fazer força. Né? Ah, eu amo todas as crianças do mundo. Não amo meu filho, não, que isso é egoísmo. Né? E eu me lembro que ia deixar meus filhos na escola, um dia de chuva, eu ia de carro deixá-los na porta da escola. E nunca levei nenhuma outra criança que não fosse meu filho. Né? Então, eu devo confessar meu egoísmo extremado, né? Porque eu só levava meus filhos para a escola, não saía catando menino pela rua. Né? Então, esse ataque, essa fragilização do conceito de família como uma célula do organismo social, isso faz parte da pós-modernidade, né? Que encontra um defensor muito claro disso no Friedrich Engels, num livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, ele vai dizer que a base da desigualdade social é a propriedade privada e a base da propriedade privada é a família, porque as pessoas egoisticamente querem deixar suas coisas só para os seus filhos. Né? Então, ele prega um altruísmo de quem abandona os filhos às traças para defender a humanidade como um todo. Então, houve o abandono da metafísica, e vamos daqui a pouco falar se pode existir valor moral sem metafísica, né? E adotaram, embora sejam críticos severos do positivismo do Auguste Comte, adotaram os erros do positivismo do Auguste Comte, né? Que é negar a metafísica e construir. Ele era um matemático que se meteu a filósofo e construiu uma filosofia da história, dizendo que a história da civilização é uma marcha evolutiva, que é uma coisa muito duvidosa, porque virou senso comum, todo mundo acredita que a marcha da civilização é uma marcha evolutiva, porque a tecnologia é evolutiva, porque a ciência é evolutiva. Seja bem-vinda, Adriana. Então, uma geladeira nova é mais eficiente, gasta menos energia e congela melhor do que uma geladeira antiga. Um carro novo é melhor do que um carro antigo, porque tem freio ABS, controle eletrônico, estabilidade, etc. Isso é uma marcha evolutiva da tecnologia. As instituições político-jurídicas têm uma marcha evolutiva, mas o ser humano não tem essa marcha evolutiva. Eu sinto profundamente dizer que eu não sou superior ao Sócrates ou ao Platão, que viveram há 24 anos, há 24 séculos. Eu sinto profundamente dizer que eu não sou superior. Obrigada, bom dia. Bom dia. Eu não sou superior ao homem da antiguidade clássica. Porque, para a gente falar em evolução nesse sentido humano, seria preciso reconhecer três coisas que não estão presentes. Seria preciso reconhecer que eu vivo melhor com os meus conflitos íntimos, que eu preciso menos de psiquiatra, que eu preciso menos de psicólogo, que eu preciso menos de tomar um ansiolítico, que eu preciso menos de tomar um sonífero, que hoje tem menos suicídio, que hoje tem menos distúrbios de personalidade. Isso não é verdade. Essas coisas parecem até ter piorado. A segunda exigência para que falássemos da história como uma marcha evolutiva
que seria preciso que nós admitíssemos que nós vivemos melhor com o outro, com a alteridade, com o não-eu. Seria preciso nós admitirmos que os cônjuges hoje vivem melhor entre si do que há 10, 20 ou 30 séculos. Que pais e filhos vivem melhor entre si do que no passado. Que irmãos no sentido genético, familiar, parentesco, convivem melhor hoje do que no passado. Ou que os vizinhos, ou que empregados e patrões, ou colegas de escola ou de trabalho, se relacionam melhor do que no passado. E isso também não é verdade. A terceira exigência para que nós pudéssemos admitir que a história é uma marcha evolutiva seria dizer que hoje nós vivemos melhor com a natureza. Hoje se fala mais em viver melhor com a natureza. Se explora mais esse tema. Mas não se vive melhor com a natureza. Hoje, nós temos uma relação mais difícil com o meio ambiente. Né? Então, essa marcha evolutiva foi um descaminho da modernidade. Essas crenças, destruir verdade lógica, destruir verdade objetiva, destruir relações de parentesco, até a ideia do belo. Tem um grupo de estudos no Brasil que tem uma live longa sobre a morte da beleza. Né? Porque a beleza termina tendo relação também com valores morais. Então, vimos estas coisas e voltamos ao princípio, quando dizíamos que a chamada era pós-cristã, que está muito característica na Europa, e começa a se caracterizar nas Américas, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente vê as universidades americanas já se opõem ao cristianismo. Um brasileiro foi preso em Londres porque pregava o evangelho na rua. E não é uma coisa contra as religiões em geral, porque o Islã pode fazer isso. O cristianismo é que não pode. Né? Então, há uma tendência pós-cristã. E aí nós colocávamos no texto uma reflexão sobre os frutos do pós-cristianismo. Né? Se há uma marcha evolutiva, se a história melhora as condições de vida, então deveríamos ter um índice menor de dependência química. Não é verdade. A dependência química hoje é muito maior. Seja a dependência das drogas ilícitas, drogas psicoativas proibidas por lei, ou quase proibidas ou falsamente proibidas, né, como acontece em algum lugar, seja as drogas lícitas, permitidas, como cigarro, tabagismo e outras coisas. Então, isso não é verdade. Hoje nós somos mais dependentes dessas coisas. Uma segunda exigência para que falássemos nessa evolução da marcha da história, nessa melhoria proporcionada pelo pós-cristianismo, seria que nós tivéssemos uma convivência menos conflitiva. Então, os cônjuges conflitariam menos, se separariam menos, os filhos conflitariam menos com os pais, os professores conflitariam menos com os alunos, os cidadãos conflitariam menos entre si. E aí chegamos nas vizinhanças da reflexão sobre a criminalidade, quando falamos em conflito. É um tema muito complexo que exigiria pelo menos uma live específica. Mas podemos dizer que a criminalidade tem tido aumento e declínio, aumento e declínio, aumento e declínio. Não há uma tendência para um declínio constante, para uma melhoria da situação da criminalidade. Uma tendência contínua, geral. Nós tivemos um declínio em São Paulo nos últimos 20 ou 30 anos. Mas, há pouco tempo, teve um repique. Há uns 4 anos, voltou a subir. Agora está caindo de novo. Né? Então, houve um grande aumento em El Salvador, depois houve uma grande diminuição. Não significa que amanhã não possa voltar a subir. Né?
Então, não há uma marcha contínua no sentido de diminuição da criminalidade. E em muitos lugares ela tem crescido. Crescido na contramão das explicações materialistas, que dizem que a criminalidade é pobreza, é falta de pão e tal. Não é? E não é bem assim, porque nós estamos vendo um país pobre, com muita desigualdade social, como é El Salvador, de repente tem uma criminalidade muito baixa. Em um ano, um país que tem 6 milhões de habitantes, que tinha 6 mil homicídios, 7 mil homicídios por ano, teve menos de uma centena de homicídios. Ele teve, durante quase um ano, um só homicídio. Durante 10 meses, 11 meses, teve um só homicídio. E não foi melhoria das condições sociais, das condições de vida material. Né? Não existe essa relação. Então, a ideia de que o pós-cristianismo seria melhor, porque afastaria uma suposta repressão do cristianismo, que oprime as pessoas. Teve até um psicanalista da escola de Frankfurt, Wilhelm Reich, que escreveu um livro, Revolução Sexual, e dizia que o mal era resultado da repressão sexual. Se não houvesse repressão sexual, a humanidade seria boa. Né? E ele dizia que a ideia do demônio é uma forma de nomear ou dar nome ao que, na verdade, dar outro nome ao que, na verdade, era a repressão sexual. Ele dizia isso na primeira metade do século XX, quando, na Viena, onde ele vivia, havia uma moralidade rígida, e muita gente acreditava. Eu não estranho que as pessoas acreditassem, porque havia uma moralidade rígida. Mas hoje, praticamente tudo é proibido, tudo é permitido, a única coisa que é proibido proibir, em matéria de sexo, e a humanidade não ficou melhor. Pelo contrário, parece que está pior. Né? Tá conflitando mais. As pessoas falam em polarização e tal, mas, na verdade, o que há é uma exacerbação dos conflitos. Então, esse cara dizia isso porque ele, quando menino pequeno, era de uma família metida besta lá, gente importante em Viena, e no fim do século XIX, uma Viena muito conservadora, não botava os filhos pequenos na escola, contratava um preceptor, um professor particular. E ele tinha um professor particular. E um dia ele flagrou a mãe num colóquio amoroso com o professor particular. E ele, criança, inadvertidamente, fez uma inconfidência para o pai sobre a infidelidade conjugal da mãe. E isso resultou numa tempestade doméstica que levou ao suicídio da mãe e depois do pai. Ou o suicídio do pai e depois da mãe. Eu posso estar enganado quanto à sequência. Né? O pai não morreu diretamente da tentativa de suicídio. O pai pulou num lago para se afogar, a temperatura muito baixa, o lago meio gelado, e tiraram ele do lago. Ele não se afogou, mas pegou uma pneumonia e morreu da pneumonia. Então, terminou morrendo da tentativa de suicídio. Isso marcou muito o Reich, e a gente diz, não se deve analisar uma teoria com base na pessoa do autor da teoria. Não é uma análise conclusiva, mas é uma análise indicativa de que o autor pode ter tido uma percepção desviada da realidade, né? Em função do seu drama pessoal. E muita gente acompanhou os equívocos do Reich. Então vimos que há um cientificismo, que é um uso falso e desviado da ciência. A ideia de que o cristianismo é coisa de ignorante é uma ideia, quem acusa que é ignorante? Né? Porque grandes nomes, grandes talentos. Ainda essa noite, Josefina lia para mim um texto da obra do William Craig, em que ele cita a produção de um grande nome do direito internacional e de um grande nome da teoria de Estado, que mais tarde iriam chamar de ciência política, que é o Grotius, e que era um homem religioso, era um cristão, e que produziu várias obras,
umas 3 ou 4 obras de defesa do cristianismo, uma apologética muito bem elaborada, e era um grande talento. Né? O Isaac Newton, as pessoas dizem que o artista italiano lá, o Leonardo da Vinci, é o maior gênio da humanidade, e eu discordo. Eu acho que o maior gênio da humanidade foi o Isaac Newton. O Isaac Newton, onde ele botava a mão, ele esgotava o assunto. Ele botou a mão na mecânica, nos fenômenos físicos, e com 3 leis ele esgotou a lei da mecânica, que estão em pé até hoje. As pessoas, não, mas tem a física da relatividade, tem a física quântica, mas só para fenômenos subatômicos. Eu ministrei 3 semestres de teoria do conhecimento no mestrado de engenharia mecânica, e eu perguntava lá aos mestrandos qual que era a matéria da tese deles, da dissertação deles. Nenhum usava outra coisa além do Newton, da mecânica clássica. Né? Então, o Newton esgotou, o Newton foi para a ótica, e estabeleceu princípios de ótica que ainda hoje valem, e o Newton foi para a Casa da Moeda e se revelou um mestre também nessa área de economia. Então, para onde ele ia? E o Newton era um grande estudioso da Bíblia, e o Newton tentou até calcular a data da grande tribulação, né? Do Armagedon, que era um homem crente. Tem os escritos dele à mão, estão no museu em Israel. Né? Então, tinha uma poesia que eu não lembro do título nem do autor, mas eu ouvi algumas pessoas recitarem essa poesia quando eu era menino, de alguém que estava no asilo psiquiátrico e falava sob o rótulo de louco. Né? E ele terminava dizendo: loucos são vocês que pensam que eu sou louco. Dizia, era o final da poesia, eu lembro. Que ele dizia isso depois de enumerar loucuras do mundo supostamente são. Né? Então, ignorantes são os que nos dizem, ou que nos acusam de ignorância. Né? Então, as consequências da pós-modernidade, que nega a verdade objetiva, nega a verdade lógica, que nega a metafísica, até um filósofo do racionalismo crítico, ateu, mas que é um grande gênio, que é o Karl Popper, ele dizia que a metafísica existe. Com todo o ateísmo dele, ele dizia que existe. Ele dizia que ela tinha uma participação pequena na ciência, mas tinha. Ele diz que quando você escolhe uma matéria para ser a sua tese, você escolhe porque você acha que tem algum valor moral nisso, ou algum valor social. E os valores morais ou sociais são do campo da metafísica, não são do campo físico. O que diz que o bem é bom é a metafísica, não é a física. Porque se a gente não aceita que existe uma moral teocêntrica, divinamente estabelecida, a gente vai ter que aceitar que existe uma razão cósmica impessoal, cosmocêntrica, que não tem quem demonstre, que não é evidente. E aí vai sobrar uma moral convencional. Então, toda moral seria uma convenção social e, portanto, seria antropocêntrica, centrada no homem. Que seria, afinal de contas, uma arbitrariedade. Como uma certa corrente do existencialismo, capitaneada pelo Jean-Paul Sartre, vai dizer: o homem está condenado a ser livre. Por quê? Porque não tem regra para ele. Ele está solto no mar sem uma bússola. Então, ele tem que fazer ele mesmo, ou seja, tem que comer do fruto da ciência do bem e do mal, e ele mesmo dizer o que é o bem e o mal. E ele chegava a dizer: você vai num carro dirigindo debaixo de chuva, e você vê uma pessoa na rua, é você que escolhe se você atropela a pessoa ou oferece uma carona. Né? Porque não tem uma regra para isso. Então, essa arbitrariedade é resultado do pós-cristianismo, porque não pode existir uma moralidade que não tenha uma âncora num referencial absoluto. Né? E até pode, mas é uma escolha arbitrária. Né? Então, vimos, e tínhamos em outra live comentado que o fenômeno religioso tem 3 bases.
tem a necessidade de superação da finitude pela radicalidade. Tem que ir à raiz. Radicalidade não é radicalismo. Radicalidade é ir à raiz das explicações e a causa primeira. Tem a necessidade da totalidade, de arrumar a cabeça, ou seja, dar uma organização ao campo cognitivo, juntando todas as pontas. Essa totalidade. E tem necessidade de transcendência, de ir além de si mesmo, de não olhar apenas para o próprio umbigo. E só as religiões teístas, que acreditam num Deus pessoal que se revela aos homens e que intervém na realidade, como é a tradição judaico-cristã islâmica. Tem essas três coisas, embora também o budismo e o hinduísmo, com o politeísmo deles, procure uma radicalidade. Fica meio precária por causa das muitas raízes nos muitos deuses, sem uma totalidade unida. Então, o pós-cristianismo abriu mão da radicalidade que a gente tem na Bíblia, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, está lá em Gênesis. Então, é a raiz de tudo. Tem uma fonte, um criador anterior à realidade material. Tem uma apologética que usa o que chamam de princípio petição de princípio. A petição de princípio diz: se uma coisa existe, é porque ela foi criada. Se ela foi criada, tem um criador. Aí o verbo existir significa fazer parte, se encontrar no interior do espaço-tempo. Existe porque corre junto com o tempo, sofrendo o desgaste do tempo. Nesse sentido, a causa disso, do universo material e energético, não tem necessidade de ter um criador. As pessoas dizem: e quem é o criador de Deus? Deus não faz parte do túnel do tempo. Ele criou o espaço-tempo. Então, quem não tem tempo, não precisa ter criador. Você não tem tempo para dizer quando foi que você começou. Não teve começo, não está no tempo. Então, há a necessidade de um criador anterior ao tempo. E esse criador anterior ao tempo, os gregos chamavam de motor primeiro. O Tomás de Aquino usou essa referência dos gregos para defender o Deus judaico-cristão. Ele diz: olha, o que os gregos pensavam que era um motor é o que se revelou a nós na Bíblia como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, vimos as consequências do pós-cristianismo, vimos a ilusão de que a razão instrumental, que é a que trata de compatibilizar os meios aos fins, e que toda a ciência está baseada nisso, e toda a tecnologia está baseada nisso, e somente nisso. Mas isso não dá conta de tudo, porque ela dá conta de adequar os meios aos fins. Como é isso? É assim: você quer mandar um homem à Lua, aí a ciência diz como você vai adequar os meios para isso, a essa finalidade. Isso é razão instrumental. O técnico da NASA não decidiu mandar o homem à Lua. Não escolheu o fim, não escolheu a finalidade. Isso foi uma decisão política. A ética da finalidade, a lógica da finalidade, não se resolve com a lógica instrumental, com a ética ou a lógica instrumental. Ela não define os fins. Eu quero escalar uma montanha. Bom, se eu quero decidir sobre escalar a montanha, eu vou decidir sobre os fins. Agora, se isso já foi decidido por mim mesmo ou por outra pessoa, agora você quer quais são os instrumentos, qual é o tipo de calçado, o tipo de corda, de martelo, não sei o que mais. Então, aí você tem uma lógica instrumental.
E a lógica instrumental fez muito sucesso, realizou grandes coisas no campo da ciência e da tecnologia. E aí a modernidade se desviou, se desencaminhou e pensou que só existia isso. Toda a lógica era instrumental. Mas existe a lógica dos fins. E a lógica dos fins está ligada à ciência do bem e do mal. Aquele fruto proibido lá no Gênesis. Quem é que define a lógica dos fins? Que é a própria escola de Frankfurt, dos judeus meio ateus, meio judeus, Adorno, Horkheimer, Marcuse, eles chamavam de lógica fundante, de razão fundante. Tem a razão instrumental, estava chamando de lógica, eles chamam de razão instrumental, e eles chamavam a escolha dos fins de razão fundante. E de onde é que a gente retira essa razão fundante? A razão fundante é axiomática. Ela não se autoexplica. Ela se reconhece. Quando alguém expressa determinados princípios, se é princípio é porque não tem explicação. E de onde é que vem uma coisa que não tem explicação? A gente apenas reconhece a excelência ou a superioridade daquilo. Quando a ciência diz que não tem efeito sem causa, quem foi que demonstrou isso? Quem foi que esgotou todos os fenômenos para dizer que não existe um fenômeno que seja um efeito sem causa? Isso é um axioma. Né? Então, toda moralidade tem um fundo axiomático. Por que não? Por que é um mal praticar um genocídio? Você podia achar que era um bem. Quando Cícero, discursando no Senado romano, disse delenda Cartago, o delenda do latim foi modificado na linguagem de computador para deletar, né? Delete, quer dizer, destrua Cartago. E aí o exército romano foi lá, comandado por um jovem de 20 anos. Imagine um jovem de 20 anos comandar um exército hoje, né? Hoje nós infantilizamos os homens adultos. E destruiu Cartago. E destruir Cartago significava destruir homem, mulher, criança. E foi, do ponto de vista do discurso do Senado romano, destruir Cartago foi um bem, porque defendia Roma, favorecia Roma. Então, o que é o bem ou o mal? Então vamos para o relativismo. Era bom para Roma e era ruim para Cartago. Não. O cristianismo não tem relativismo. O cristianismo é axiomático. O mal é o mal. Ponto. Mas lá em Samuel, vimos inúmeros casos, nos 2 livros de Samuel, principalmente no primeiro, e mesmo no Êxodo, que Israel passou na espada todo mundo. E Saul perdeu a graça porque não passou na espada todos os amalequitas. Nem executou o rei dos amalequitas. Aí o profeta fez isso. Você não mata ele não, pois eu mato. Bom, aí é outra discussão sobre o bem e o mal. Mas se estamos falando do pós-cristianismo, vamos lembrar que o mal ou o bem dizem respeito à preservação da obra de Deus. Aí eu não vou remeter a nenhum autor, aí é uma ousadia minha estabelecer essa definição. Tudo o que contraria ou procura destruir a obra de Deus é o mal. Aí, quando Israel passou os cananeus na espada e passou muitos amalequitas e filisteus e amorreus e moabitas, passava no fio da espada tudo que respira, até as galinhas. Por que isso era o bem? Porque isso estava afastando os que queriam destruir a obra de Deus.
Então, o bem ou o mal é o que nos aproxima ou nos antagoniza com Deus. E aí o pós-cristianismo se perde, porque perde um referencial absoluto e fica sem saber definir o bem e o mal. Né? E essa discussão sobre as referências morais daria lugar a uma outra live que nós poderemos fazer em outra ocasião. Aqui nós estamos só apontando. E estamos tratando apenas, vou repetir, do cristianismo revelado. Né? E podemos concluir que o pós-cristianismo afeta mais determinadas sociedades, não afeta o mundo todo. Aquelas sociedades que não foram tão influenciadas pelo iluminismo tardio, como as sociedades africanas e asiáticas, nelas o cristianismo está crescendo. O cristianismo cresce enormemente na China, debaixo de uma perseguição severa. O cristianismo cresce na África, debaixo de uma perseguição severíssima do Islã. Os muçulmanos matam os cristãos e tal. Na China, o governo persegue, prende, restringe direitos dos cristãos, mas o cristianismo cresce. Alguns dizem, porque a perseguição faz crescer. Mas o fato é que está fora da influência iluminista. E onde o cristianismo declinou, no sentido de ter menos adeptos e ter um poder de influência menor na sociedade. Sobretudo na Europa Central e Ocidental, na Europa Nórdica, que está se perdendo, onde a criminalidade, que era baixíssima, está voltando, onde a dependência química cresce, onde o suicídio cresce, onde as relações familiares se diluíram. Um aluno da Josefina que foi fazer Ciências Sem Fronteira na Bélgica arranjou por lá um emprego público para ir trocar a roupa para vestir o pijama dos velhos em casa, embora eles tivessem família. Vinha um funcionário público ajudar o velho a se vestir, porque a família não ajudava. Então, esse é o retrato do pós-cristianismo. E esse tema exigiria muito mais considerações, mas no apertado de uma live que eu já estou passando do tempo, são as considerações que me ocorreram fazer. Os que queiram complementar, acrescentar, ou contestar, ou fazer perguntas, poderão fazer depois que encerrarmos a gravação, agora, na continuidade, ou mandar por escrito ou por mensagem de voz para o canal. E é até bom, porque aí fica no canal para o mundo todo, né? Porque o mundo todo pode entrar no canal. Então, me resta agradecer a audiência dos que estiveram presentes durante a gravação e renovar o apelo para que façam o like ou dislike, o polegarzinho para cima ou para baixo, compartilhem se acharem que vale a pena compartilhar com os amigos, e se inscrevam, que a inscrição é de graça, e prestigiem o canal para a plataforma distribuir o canal. Muito obrigado e até